Boa noite a todos. Nesta noite, vamos tratar, neste bate-papo, de um tema que considero riquíssimo, em função da atualidade e da forma objetiva, da forma visceral com que nos trata sobre as nossas condutas, sobre nossos pensamentos. Trata-se do texto do autor maranhense Humberto de Campos, chamado A Última Tentação, extraído do excelente livro Contos e Apólogos, do mesmo autor. E para iniciar então a nossa conversa, o nosso bate-papo, nos foi orientado iniciarmos com uma prece, com algo que nos conecte com a espiritualidade. Então vamos nos aquietar os pensamentos e buscar uma posição confortável, não é? Na cadeira, de forma a nos serenar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos sim de todo o mal. Que assim seja. Então, como dizia, vou apresentar o texto da nossa conversa com as minhas próprias impressões. Falava-se que Jesus, quando ali no madeiro, sofrendo as agonias da nossa iniquidade, buscava os amigos, os apóstolos, para apoiar-se, mesmo que no olhar. Assim, buscou Simão Pedro e se perguntou o porquê da negação. Lembrou de Judas e se perguntou por que a troca da sua personalidade por aquelas moedas. Lembrou de Tiago e se perguntou onde se refugiaria. Lembrou de Felipe e Bartolomeu e sentiu saudade. Queria o abraço de Mateus. Lembrou-se das criancinhas, as suas companheiras na jornada terrestre, mas sabia-as longe. Lembrou de Zebedeu e suspirou. João, o discípulo amado, ali estava, mas apoiava Maria, a sua mãezinha. Então, amigos, sabíamos que o Mestre buscava por alguém que o pudesse acompanhar, apoiar naquele momento. Quando da multidão, da turba ensandecida, alguém se apresentou. Ele já o conhecia, porque tratava-se de um espírito das trevas, um príncipe das trevas, que o havia tentado
no deserto, no templo e no cimo do monte. E dizia este príncipe a ele: amaldiçoa-os por tudo aquilo que fizeram a ti. Proclama a dureza de seus corações, a fraqueza dos seus irmãos de caminhada. Dize-os covardes e duros para contigo, porque sabeis que se tratam de míseros detratores. Assim, o mestre, ouvindo tais palavras, refletiu e lembrou que Pedro realmente o negara, mas não o fizera por maldade, e sim por fraqueza, por fragilidade, como uma plantinha jovem é vergastada pelo vento. E Judas realmente o entregara e o trocara por aquelas moedas, mas não o fizera por má fé. Tratava-se apenas de alguém que foi enganado pelas políticas do mundo. Assim, para cada um daqueles a que pôde lembrar-se, chegou na conclusão assertiva de sua fragilidade. Quando, levantando os olhos ao zimbório, proferiu a frase que todos nós conhecemos: perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Assim, o espírito das sombras, que esperava a sua resposta, evadiu-se apressadamente. E o mestre, que não observou, não focou aquela Jerusalém ensandecida, e em vez disso, observou no horizonte luminoso que rasgava-se de alto a baixo, e de lá saíam anjos que coalhavam a estrada que o conduziria ao regaço do Pai, com estrelas e flores. No que notamos, amigos, que a sua paz indefinível ali era presente. E assim nos diz o poeta, o escritor Humberto de Campos, que o Cristo vencia assim a sua última tentação. Bem, em termos gerais, este é o texto, o belíssimo texto, e nos mostra que Jesus é o nosso exemplo, é o roteiro, em verdade, de nós todos na terra. Ele nos mostra que a sua conduta para com os irmãos equivocados deve ser esta da tolerância, não é assim? Então, eu comecei a refletir. Quando da apresentação do texto, comecei a me perguntar a respeito do espelho, né, da minha própria conduta. E fiquei me perguntando como isso se aplicaria a mim, por exemplo. E fiz a minha autoanálise. Quando
me lembrei, não é? Então, fazendo a minha análise, a minha catarse, eu me lembrei de uma situação que talvez ilustre, não é? Assim, como isso se processa em todos nós. Vinha eu dirigindo e tinha pressa. Estava ocupado com os meus pensamentos, não é? Quando um carro na minha frente ocupava as duas faixas. E eu pensei, meu Deus, será que esta pessoa não está observando de que ela está monopolizando a via? Então, dei um toquezinho de buzina, pedi o sinal e ela continuou. E eu pensei, realmente, o egoísmo no mundo é enorme. E contornei, não é? Quis evadir-me dali, acelerando e saindo ali daquela situação. E fiquei pensando, rapaz, que absurdo. Como é que essa pessoa pode agir desta forma, não é? Prejudicando assim a todos. Quando eu me dei conta de que mais à frente, como eu fui, quem estava andando quem estava andando nas duas faixas, naquele trecho, enquanto eu pensava no outro, fui eu. E observando, não é? Observando o meu procedimento, eu fiquei pensando, realmente, eu sou mais um que age assim, desta forma equivocada. Então, eu sou um representante do grupo. Eu sou realmente um daqueles que necessitam de Jesus, necessitam da mudança. Então, amigos, lhes trago assim essa experiência apenas para chegar à conclusão de que nós todos temos pressa, temos grande ansiedade de enquadrar o outro na situação, assim, enquadrar o outro como responsável, não é? Pelos problemas do mundo, mas nos desenquadramos automaticamente como corresponsáveis. Nós, como eu, agimos de forma a não dar oportunidade ao outro também de ser como pode ser e queremos a perfeição, não é? Enquanto nós mesmos não temos sequer a mínima condição de julgar. Então, me dei conta ali de que eu agi totalmente com falta de caridade naquele momento. E não lembrei do que representaria o perdão e mantive naquela conduta o meu hábito de julgar. Isso tudo aconteceu ali em um minuto. Todos esses pensamentos, essa experiência aconteceu ali naquela fraçãozinha de tempo. E eu fiquei me perguntando quantas vezes isto não acontece, não é? Na nossa vida, ao longo do dia, e em função de nossos pensamentos. Quantas vezes estes pensamentos a que me refiro não se sucedem, não é? Em nosso dia, que dirá
em nossa vida. Então, amigos, a este respeito, falando ainda sobre o hábito, falando sobre esta palavrinha tão importante em nossa vida, pude buscar ali como referência um livro que achei muito interessante, que pode ilustrar um pouquinho assim o nosso papo também. Trata-se do Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg, onde ele diz basicamente que o nosso cérebro busca rotinas que lhe faz poupar energia. E nós, neste processo, construímos scripts e voltamos a esses scripts continuamente, não é? Então, se substituirmos a palavra cérebro pela palavra mente e naturalmente pudermos entender que a mente não é um subproduto do cérebro e sim a origem do mecanismo, lembraremos que trata-se então de um script produzido pelo espírito e que este script, esta forma pré-concebida de análise, ela nos acontece automaticamente. Então, amigos, naquele momento de que tive ali um obstáculo com aquele motorista que ocupava as duas faixas, não analisei a situação, não me analisei para observar qual seria a minha posição em relação ao delito, como pensei, do motorista. Fui para o script. Ele está errado. Não me cabe responsabilidade. E no julgamento a que eu fiz, nesse julgamento arranjado, onde eu já sabia no começo que seria absolvido e que o amigo seria condenado, este hábito, este script do julgamento se fez presente mais uma vez, de forma que eu não quis gastar energia, eu não quis buscar a mudança do egoísmo. Egoísmo. Ego do eu. E ismo da doutrina que me faz seguir na vida. Não é assim? Então, dando sequência ao nosso pensamento, meus amigos, gostaria de lembrar acerca desta palavrinha, julgamento. E lembremos que o mestre, como o texto de Humberto de Campos nos pôde fazer conhecer, não julgou a nós propriamente, analisou apenas os nossos procedimentos, que são coisas diferentes. Nós, hoje, somos frágeis. Nós, hoje, temos comportamentos que são reprováveis, sem dúvida. Mas, se observarmos com mais atenção a nós mesmos, amigos, vamos perceber que, a exemplo dos apóstolos e daqueles que foram contemporâneos a estes, nós também somos frágeis. E podemos
e devemos nos perdoar. Então, se não gostamos que quem quer que seja nos atire pedras, nos apontem o dedo, podemos iniciar este processo de mudança agindo conforme a nossa consciência, que nos diz que devemos sim recomeçar o processo de mudança, a buscar alternativas para os ímpetos que todos nós temos, consolidados ao longo de sabe-se lá quanto tempo, pois que não sabemos qual é a origem do espírito. Não sabemos quanto tempo estamos experimentando, não apenas na Terra, mas em outros orbes, não é isto? Mas, se o futuro depende de hoje, nos cabe imitar Jesus. Quando puxa o freio de mão, como dizemos, evitando o julgamento e a confusão entre a ação do indivíduo e o indivíduo. Jesus não julgou aos seus amigos, sabia de suas fragilidades. Então, se nós não conseguimos naturalmente antever ou ter a clareza para identificar as fragilidades do outro, eduquemo-nos, amigos, para, ao menos, não sermos tão apressados, não desenvolvermos em nós este mal terrível que é a ansiedade, a pressa para julgar. Assim, amigos, observamos que o julgamento apressado, ao ferir o outro, ferimos também a nós mesmos, porque abre-se o campo para a manutenção do nosso egoísmo, conforme falamos um pouquinho aqui do hábito. E observemos que, ao plantar sementes nocivas no caminho do outro, algumas sempre caem no nosso, crescendo também os espinheiros próximos a nós, não é assim? E para ilustrar semelhantes convicções, vamos falar sobre uma experiência, não é? Que abalou a opinião pública mundial da década de 30 do século passado. Estamos falando aqui da experiência do senhor Bruno Richard Hauptmann. Em 1º de março de 1932, quando a família Lindenberg colocou seu filho para dormir e deixou-o descansar, após algum tempo, voltando a seu berço, observou que o pequeno Richard Lindenberg Jr. não estava mais. Rapidamente foi chamada o pai, o aviador Charles Lindbergh, um herói nacional americano que recentemente tinha feito a proeza de cruzar o Atlântico solitariamente.
um herói nacional. Observando assim que realmente tudo indiciava tratar-se de um sequestro, chamou ele as autoridades, que compareceram em tempo recorde. Aos policiais foi entregue uma carta, uma pequena missiva, que foi encontrada sobre o aquecedor na janela onde supostamente teria entrado o raptor. E nela dizia: consiga $50.000. Explicava na carta a quantidade de notas de cada valor. E dizia: não chame a polícia. Seu filho está bem. Observou-se igualmente que na carta havia forte indício da forma da escrita alemã, o que muito intrigou aos policiais. Pois bem, o resgate foi pago, mas o filho não foi devolvido. E 2 meses depois, um caminhoneiro que passava pelas circunvizinhanças da casa dos Lindenberg, parando para utilizar o toalete na natureza, encontrou o corpo em início de estado de putrefação. A partir daí, a perseguição aos raptores e até então assassinos da criança se intensificaram no estado de Nova Jersey. Inclusive, o que formulou a mudança da lei que, a partir daquele momento, para o rapto de menores, estaria mais severa, em função do envolvimento até do presidente norte-americano, que disse que moveria céus e terras para achar os raptores. Muito bem. 3 anos aproximadamente se passaram até se chegar à pessoa do senhor Bruno Richard Hauptmann, que alegava inocência a todo tempo. A polícia encontrou na casa do mesmo uma caixa de sapatos, onde dentro haviam $14.000 e parte das notas seriam aquelas marcadas para que se identificasse a sua utilização. Muito bem. Embora o Sr. Hauptmann tenha informado que nada sabia sobre o sequestro, disse sim que aquele dinheiro era dele, porque um amigo, um natural alemão, que tinha voltado à Alemanha e, infelizmente, tinha morrido por lá recentemente, havia deixado esta caixa de sapatos a ele. Após a morte do amigo, verificando o conteúdo da caixa de sapatos, encontrou a importância e como, segundo ele, o mesmo devia muito dinheiro a ele, ele ficou com a importância. Muito bem. Julgamento que segue. Foi noticiada à época de que esse julgamento foi o fato mais conhecido do mundo depois da ressurreição do Cristo. Para os senhores terem uma ideia da forma como se noticiou e se divulgou esta prisão e a vontade que se tinha, na verdade, de condenação do mesmo. Muito bem. Foi julgado, foi condenado e 1 ano depois, a 3 de abril de 1936, é executado o réu, que a todo tempo alega inocência, que a todo tempo
diz não saber de nenhum rapto e que a justiça norte-americana, conduzindo na forma como procedeu com especialistas, o Bureau de Investigação trazendo evidências que, segundo alguns, tratava-se de forjadas, que dizia ele que aquilo não seria muito injusto, que aquilo ali não poderia passar desapercebido pela justiça. Foi então condenado à morte e, nesta data de 3 de abril de 36, foi executado na cadeira elétrica. Muito bem. Foi feita a justiça para a maioria do povo norte-americano, que finalmente teve silenciada o burburinho provocado por aquele fato que todo mundo interessou-se em saber. Entretanto, podemos encontrar 3 dias depois da consumação deste ato de negligência ao amor de Deus, que é a morte de um ser humano, em carta veiculada no conhecido livro Cartas do Infinito, de autores diversos. Uma informação que nos parece relevante de continuar após este fato histórico. Também Humberto de Campos nos escreve, que é de autoria dele esta carta, de que os fatos não corresponderam exatamente como foram veiculados. E eu vou ler aqui no relato do mesmo, para que não perca nenhuma a ideia com que nosso amigo quis nos cientificar a respeito da justiça divina sobre esse fato. E vou ler para vocês, então, na íntegra, apenas o parágrafo que nos cabe comentar. Hauptmann, sacrificado na sua inocência. Harold Hoffman, parênteses, o então governador do estado de Nova Jersey, que a sua imitação de Pilatos o conduziu às cortes federais. Fecha parênteses. Com desprestígio político perante a opinião pública do seu país, e Lindenberg, o pai da criança morta, herói de um século, ídolo do seu país e um dos homens mais afortunados do mundo, fugindo de sua terra a bordo do American Importer, onde quase lhe faltava o conforto mais comezinho, como se fora um criminoso vulgar, são personalidades interpeladas na terra pela justiça suprema. Ou seja, em verdade, mostra o autor da carta de que Hauptmann foi inocente e que este homem que cometeu sim delitos em seu país, porque foram atrás da sua ficha criminal alemã, observando-se que, segundo as fontes consultadas, fora ele um ladrão, um furtador comum na cidade onde morava, foi julgado sem o rigor da lei e que, em verdade, era inocente. Se julgado baseado no método de julgamento atual, há dúvidas em relação à comprovação da sua
da sua culpabilidade e a confirmação eventual do que o que disse é verdade. Então, amigos, conta-nos Humberto de Campos que ao momento da sua morte, não conseguiu ele desculpar aqueles acusadores que o arrancavam do convívio de sua família e que o impediriam para sempre de estar com seu filho. O que mostra que ele era uma pessoa comum igual a nós, mas sofreu esse atentado contra a sua liberdade e contra a sua vida. Então, amigos, nós, em verdade, não sabemos da intimidade do coração de ninguém. A pressa no julgamento, a exemplo das opiniões do Cristo no início da nossa conversa, mostram que nos cabe ponderar em nossas opiniões. O nosso julgamento, ele não pode ser unilateral. E, invariavelmente, quando colocamos os dois pesos da nossa responsabilidade contrabalançando a responsabilidade daquele que com nós tem a contenda, não raro somos nós os autores das razões pelas quais os delitos acontecem. Então, cabe-nos refletir, evitando que incidentes trágicos, terríveis, como os que Hauptmann sofreu, voltem a acontecer. Não dizemos aqui que a justiça divina não aconteceu para com ele, porque esta não erra. Mas podemos dizer que a pressa do governo norte-americano em achar um culpado, achar alguém que mostrasse ao povo que são vigiados, fez com que um inocente fosse morto. E isso é muito severo, isso é muito ruim. Então, amigos, para finalizar, observemos que nesta história, aqueles autores do julgamento terminaram o processo como injustos. Terminaram o processo não totalmente laureados. E pode-se dizer que em investigações posteriores, como aconteceu, como a exemplo dos dois processos que a esposa do senhor Hauptmann gerou contra o estado de Nova Jersey, aqueles que agiram na sua forma condenatória receberam dúvidas, foram, vamos dizer assim, colocados em xeque posteriormente ao seu julgamento, às suas opiniões. Então, não sejamos nós colocados por nós mesmos nessa situação. Tenhamos calma, pensemos, esperemos, analisemos antes de dar nosso parecer a respeito das opiniões, das ações dos outros. Então, para finalizar, conforme a orientação que sempre nos é passada, vamos nos aquietar, fechar os nossos olhos, esperando que a espiritualidade possa nos abençoar com seu passe, estando próximo aos nossos corações, para que façamos aqui a nossa prece final.
Pai amantíssimo, agradecemos as lições que nos traz pela espiritualidade amiga. Agradecemos a Humberto de Campos por nos ter escrito quantidade tão vasta de lições para que hoje possamos aprender mais um pouco sobre a forma de proceder em nossa vida. Agradecemos a Ti, Jesus, o Teu amparo, o Teu exemplo, mesmo depois de tanto tempo estado aqui conosco. Esperamos que, a partir de hoje, possamos refletir mais, possamos aguardar mais, para chegarmos ao julgamento de terceiros. Temos a obrigação de nos vigiar, mas temos a obrigação de conferir ao irmão a dúvida sobre a sua culpabilidade. Ajuda-nos, Jesus, a andar mais apressadamente em a Tua direção. E com a prece que nos ensinaste há 2000 anos, finalizamos os nossos comentários. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida que soubermos perdoar aquele que nos ofende. E não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja.